Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência Entrevista, programa que destaca as pesquisas e inovações desenvolvidos no ambiente acadêmico. E no programa de hoje vamos falar sobre um projeto que une design, inovação e equidade de gênero. Você vai conhecer a pesquisa que resultou na criação do jogo Futurísticas, que aborda os desafios das mulheres nas áreas da STEAM, ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Para conversar sobre esse tema, recebemos a pesquisadora Raquel Noronha, do Departamento de Desenho e Tecnologia da UFMA. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, John. Para começar essa nossa conversa, gostaria de saber como surgiu a ideia do jogo Futurística. Bom, o jogo Futurísticas ele é resultado, de um projeto de pesquisa mais amplo. Ele, na verdade, ele é a cereja do bolo de todo o processo que aconteceu antes. A minha inquietação ela nasceu a partir de uma parceria com a Universidade de Carleton, no Canadá, da qual eu fui supervisora de projetos da América Latina. Isso aconteceu em 2019. E eu acompanhei diversos projetos que aconteceram na Argentina, no México, na Colômbia e no Brasil. Foram 8 projetos no total. E a partir daí eu comecei a identificar, o objetivo desse projeto da Carleton era esse, mapear iniciativas de design, de gênero, como isso era percebido nas áreas projetuais. Não só no design, mas também na arquitetura e na engenharia. E aí, nós iniciamos esse processo com esses grupos, esses 8 grupos na América Latina, e eu fiquei curiosa de tentar entender como isso estava acontecendo na UFMA. E aí eu submeti um projeto de pesquisa, para mapear essas situações de assédio, de falta de oportunidade, questões relacionadas à percepção dessas meninas que estudam nas áreas tecnológicas sobre o seu papel, sobre a continuidade das suas carreiras, e assim nasceu o projeto Prototipando Futuros, do qual o jogo Futurísticas é resultado. Perfeito. E por que Futurísticas? De onde veio esse nome? O nome do jogo, ele adveio de uma brincadeira, minha, das minhas bolsistas de iniciação científica, de trabalhar a palavra cientistas. E também, com essa ideia de prototipação de futuros, que é um conceito, muito empregado dentro do design para inovação social, dessa imaginação de futuros. Então foi uma junção de cientistas com futuro, e aí veio Futurísticas. Professora, a senhora falou sobre a participação das alunas da graduação e também as alunas do Colégio Universitário da UFMA também tiveram uma participação importante nesse jogo, não foi? Sim, todo o processo de construção da pesquisa como um todo foi um processo participativo, dentro dos princípios do design participativo, que além de gerar essas imaginações de futuro, consiste na tomada de decisão e na construção coletiva de tudo que permeia a pesquisa. Então, a pesquisa contou com a primeira fase com entrevistas com estudantes da graduação, lá no CCT, no Paulo Freire, que são alunas vinculadas aos cursos das áreas STEAM, e depois, dentro do curso de design, dentro do meu laboratório, que é o NIDA, Grupo de Pesquisas Narrativas em Inovação, Design e Antropologia, nós prototipamos esse jogo. E esse jogo, ele não nasceu pronto, na verdade, ele foi a consequência de uma exposição que nós fizemos no Colum e entendendo qual seria a melhor forma de comunicar essas questões identificadas nas entrevistas com as alunas da graduação, os problemas pelos quais elas passavam, a falta de referência de mulheres nas áreas científicas, tecnológicas, para que elas pudessem se inspirar, situações de falta de informação, de preconceitos e assédios que elas sofriam. Então, a partir disso, nós levamos esse conteúdo a partir de uma exposição de sensibilização para o Colum, tivemos grande apoio da coordenação e da diretoria do Colum, e naquele momento nós convidamos as alunas do Colum para participarem conosco da criação dos jogos. E aí participaram tanto as bolsistas de iniciação científica do curso de design, quanto as alunas do segundo ano do Colum. E como é que o jogo funciona? Como é que é a jogabilidade dele? Bom, ele a primeira questão foi, o que é jogar para essas meninas dessa geração, que está ali no ensino médio? Então, tudo começou com esse entendimento de saber o que seria importante para elas fazer parte desse jogo e o que significa jogar. A partir daí, nós identificamos jogos semelhantes, por exemplo, cara a cara, os jogos de tabuleiro, que são clássicos e ainda fazem parte do cotidiano dessa geração. E aí ele junta um jogo de tabuleiro em que há perdas e ganhos, e a partir dessas perdas e ganhos,
as meninas do Colum foram trazendo situações vivenciadas por elas por serem mulheres, né, de acesso ou a falta de acesso e permanência na instituição. Também fizemos essa dinâmica com as alunas da graduação, que também trouxeram, né, e aí elas próprias colocaram os nomes nas cartas do jogo. Quando você para em determinada casa do tabuleiro, né, você vai ter uma informação, que pode ser dias de luta, dias de glória, né, e um ponto de interrogação, que seria uma curiosidade sobre o tema. Então, nós aproveitamos essas curiosidades, inicialmente, para trazer informações de referências de mulheres, de dados estatísticos, de premiações relacionadas às mulheres nas áreas científicas, com o intuito de informar e incentivar a participação, né? Os dias de luta são as dificuldades, os percalços, né? E aí nos surpreendeu a questão de colocarem até feminicídio, né? Então tem uma carta ali que a menina, quando cai naquela carta, naquela casa, ela pode sair do jogo, porque ali aconteceu o feminicídio, né? A gente ficou muito pensativa, né, enquanto equipe de projeto, se a gente colocaria essa carta do feminicídio, porque é um conteúdo muito pesado, né? E esse jogo ele é direcionado a estudantes do ensino médio, para que possam se informar melhor sobre as carreiras das áreas tecnológicas, né, de qualquer gênero, não é direcionado apenas para mulheres ou para meninas, mas trazer realmente essa realidade que acontece na nossa sociedade. Então essa foi também uma decisão coletiva com o grupo de incluir essa carta. Muito interessante, professora. E a senhora falou que ele é um jogo para as alunas do ensino médio, né? E como foi a recepção dessas alunas? O que elas acharam do jogo? Bom, com as meninas do Colum foi muito interessante porque elas participaram de todo o processo, né? Esse desenvolvimento aconteceu em cerca de 1 mês e meio, em que a gente buscava, né, a informação com elas, desenvolvia alguma coisa no laboratório, levava pronto, mas não era um pronto finalizado, era um pronto no nível de protótipo, que seria testado e ajustado com elas, né? Então, o tempo todo elas estavam podendo interferir nessa qualidade, né, e no acabamento desse jogo, na finalização do projeto como um todo. Quando elas viram o jogo pronto na versão final, foi depois já de 6 encontros, né? Então, elas se surpreenderam, né, com a qualidade gráfica do produto, com a possibilidade de jogar o jogo de fato, e descobrindo que tudo que elas complementaram, tudo que elas sugeriram foi incorporado ao processo do jogo, né? Esse jogo ele já foi jogado em algumas outras instituições, em universidades, com outro grupo de estudantes do ensino médio, né? Reforço, não é só para meninas, mas para todo mundo que precisa conhecer e se informar sobre a questão da equidade de gênero, porque ela não vai ser realizada só pelas mulheres, mas por toda a sociedade. E também a receptividade foi muito boa e a surpresa pela proximidade dos exemplos, que justamente é essa qualidade do design participativo, né? Fazer com que um produto ele seja situado no tempo e no espaço. Então, ele diz respeito à nossa realidade social aqui em São Luís, porque foi construído por pessoas que vivenciam essas situações. Professora, e o jogo contou com várias cientistas também que ajudaram a inspirar, que ajudam a inspirar essas jovens a seguir essas carreiras. Quem são essas cientistas que estão no jogo? Bom, essa também foi uma questão levantada na parte das entrevistas com as estudantes de graduação, né? Elas falaram que uma das grandes questões que elas enfrentam é a falta de representatividade. Então, tanto na exposição que nós realizamos no Colum, quanto no jogo, fica patente essa necessidade de trazer referências. Então, na exposição tinha uma área da exposição só com essas personalidades, que tem mulheres desde a antiguidade clássica, e nós incluímos pesquisadoras brasileiras, maranhenses, da área da saúde, especialmente aquelas mulheres que foram, né, fundamentais na codificação do genoma da Covid, né? Então, tem uma abordagem também contemporânea, né, que essas mulheres sejam inspirações para essas meninas, tanto do Colum quanto para essas da graduação das áreas STEAM da UFMA, né, a seguirem suas carreiras, a lutarem, como representação do reconhecimento, né? Isso foi muito importante. Muito interessante, professora. E para finalizar, qual é o próximo passo do Jogo Futurísticas? Onde vocês pretendem chegar? Bom, o Jogo Futurísticas ele foi o início, né? Ele foi a primeira ação desenvolvida dentro desse projeto Prototipando Futuros. Com o encerramento oficial do projeto, nós começamos um novo projeto intitulado Gender Hubs, e ele está acontecendo nesse momento, ele está em vigência, um projeto que foi financiado pelo CNPq.
e que busca a prototipação, da mesma forma que o jogo, né, essa ideia de prototipação como um fazer coletivo, sempre em atualização, né, com a participação das pessoas do lugar. E nós estamos prototipando políticas institucionais de gênero aqui na UFMA, né, tem sido um diálogo muito importante com a DIDAF, né, e nesse sentido, né, já estamos trabalhando com as turmas de graduação, mapeando as problemáticas dentro da UFMA, aqui no campus do Bacanga, identificando problemas não só de gênero, mas também relacionados à violência, não só de gênero, acessibilidade. Então, tudo isso vai crescendo e agora nós estamos desenvolvendo outras soluções, né, em termos de aplicativo, comunicacionais, com uso de inteligência artificial, para desenvolver novas soluções aqui para a nossa instituição. Professora, muito obrigado por conversar com a gente e compartilhar esse trabalho tão relevante e importante na ciência. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, eu aqui agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.